O famoso, e eu quase diria milagroso, milenar chá de boldo faz bem ou mal para a digestão? Será que é mito? Qual a quantidade de chá de boldo usar? Qual o horário correto para tomar o chá de boldo? Ele pode ser tomado como água de boldo, como vi muitos vídeos e muito na rede social. Para que serve o boldo? Qual a forma correta de tomar o chá de boldo? O boldo, será que é bom para quem tem gastrite? Será que o boldo é bom mesmo para o fígado? Será que o boldo tem contraindicações? O boldo pode causar algum efeito colateral? Tudo isso é o que você vai ver nesse vídeo de hoje. Você vai ter um vídeo completo com todas as informações sobre o chá de boldo e quem não deve tomar chá de boldo. Tem muita mídia em torno dos chás hoje e eu peço, como profissional de saúde, doutor em fitoterapia, que você preste atenção nos vídeos que vocês assistem aqui na plataforma e também em outras plataformas de rede social. Tem vídeos, tem canais que não aparece ninguém falando, é só aquele monte de vídeo, de figura, passando. Pegaram informações aleatórias, jogaram ali, estão falando qualquer coisa, qualquer bobagem. Cuidado, não, o chá também é medicamento. A maioria dos medicamentos vem das plantas. Então, cuidado, os chás têm contraindicações. Então, cuidado os canais que você assiste. É um pedido que eu te faço para preservar a tua saúde. E antes de começar o vídeo, já te convido a se inscrever aqui no canal, dá uma olhadinha na aba comunidade, eu posto todos os dias lá sobre muitos assuntos diversos, focando sempre no teu bem-estar e para você ter uma saúde fantástica, indo mais à natureza e menos à farmácia. Lembre de compartilhar esse vídeo, porque quando se trata da nossa saúde, é importante a gente compartilhar para que mais pessoas tenham saúde fantástica, indo mais à natureza e menos à farmácia. E agora eu quero te fazer uma pergunta, porque desde que eu me conheço por gente, a minha mãe, a minha avó, chegava de uma festa, chegava de um aniversário, tinha comido demais, já ia a minha avó lá, vou fazer um chazinho de boldo. A tua avó, a tua mãe também fazia isso por ti? Chegava em casa, estava meio ruim, ou tinha bebido demais, a tua mãe dizia, espera aí que eu vou te fazer um chazinho de boldo para aliviar. Mas será que o chá de boldo tem que ser tomado depois que a gente já está passando mal, ou a gente tem que tomar antes? Segura essa informação que hoje você vai entender. Eu aposto que você não está tomando o chá de boldo da maneira correta para ter os máximos benefícios dele. E até hoje eu ouço pessoas mais idosas compartilhando essa tradição. Então, ao chegarem de um evento que tem uma refeição mais substancial, é comum a gente ouvir, vou preparar um chazinho de boldo porque eu tô muito inchada. Muitas pessoas eu já vi falando que os pais, os avós, bisavós seguem essa tradição. Eu sempre ouvi falar do chá de boldo e muitas pessoas hoje me perguntam sobre o chá de boldo. Então eu fiz esse vídeo porque você sabe que aqui no canal eu não trago achismos e muito menos assuntos que não têm comprovação científica, que eu só trago comprovação científica. Então você pode compartilhar esse vídeo, compartilha em todos os grupos aí da tua família com segurança. Clica ali no compartilhar para passar nos grupos de WhatsApp, porque a gente vive num mundo fake, muita coisa é falsa, muita coisa é falada para ganhar público, para chocar, e eu não trago isso aqui no canal. Eu trago uma informação que você pode passar para o teu pai, para o teu filho, para tua mãe, para tua avó, para quem você ama. Então, compartilha esse vídeo. Bom, qual é o princípio do chá de boldo? O princípio dele é a boldina e eu vou facilitar para vocês. Eu separei 4 principais benefícios muito bem estudados sobre o chá de boldo. Eu poderia falar aqui umas 3 horas sobre os benefícios que o boldo tem, mas eu escolhi os 4 principais que tem muita polêmica e tem muitos estudos.
Umas pessoas falam contra, outro a favor. Então eu separei esses 4 benefícios que têm mais comprovação pela ciência. E o mais famoso dele é a solubilização da gordura que a gente come. Ele ajuda na digestão das gorduras. Vai comer um churrasco? Como eu sou gaúcha, lá no Rio Grande do Sul, e a gente trouxe essa tradição, continua aqui em casa, em Santa Catarina, a tradição dos gaúchos é comer todo domingo um churrasco. Tem feriado, se faz churrasco. Tem aniversário, se faz churrasco. Recebeu uma promoção, faz churrasco. Então, você já me conta, você também é gaúcho ou não é gaúcho e tem essa tradição aí na tua casa de todos os domingos, sagradamente, religiosamente, tem que ter um churrasquinho, porque é domingo. Vem visita em casa, corre lá no açougue, pega um pedaço de carne e faz um churrasquinho comemorando. Você também tem essa tradição aí na tua casa, aí na tua região. Qual que é a tradição do teu almoço de domingo? Já escreve aqui embaixo nos comentários. E aproveitando a parada, já me conta, você é aqui de Itajaí, é meu vizinho de cidade, é meu vizinho de estado, de qual parte do mundo que você me assiste? Escreve o teu nome nos comentários e a cidade da onde você está me assistindo, que com certeza depois eu vou lá te dar um olá. Então, muitas vezes a gente come essa carne, quem tem essa tradição, e normalmente as carnes de churrasco são mais gordas. Mesmo que a gente retire a gordura, tem gordura entremeada ali no assado. É essa gordura que vai entremear e vai deixar a carne mais macia, mais suculenta. Quem faz churrasco seguidamente sabe que para dar um bom churrasco, a carne precisa ter aquela gordurinha. Ou então, as pessoas têm muitos eventos sociais, muitos aniversários, com salgadinhos, mini pizzas com aquela gordura hidrogenada, fritura, ou vão sábado à noite em rodízio de pizza, come aquelas pizzas doces. Sabia que as pizzas doces têm chocolate hidrogenado? Ou as pessoas às vezes comem aqueles salgadinhos com gordura hidrogenada. Tudo isso são gorduras, muitas gorduras. Comem frituras, lanches, hambúrgueres, adoram o fast food. E quando você consome o chá de boldo, ele vai aumentar a produção de bile e aumenta a viscosidade da nossa bile. Quem produz a bile é o nosso poderoso fígado, que é um grande filtro do nosso corpo. Ele produz a bile e ela vai se armazenar na vesícula e depois, através dos dutos biliares, se une com algumas enzimas lá do pâncreas. Então, o chá de boldo exerce um efeito muito interessante nesse processo digestivo, principalmente no que diz respeito à metabolização das gorduras que a gente come. O ingrediente ativo, que é a boldina, vai desencadear, então, uma série de efeitos que beneficiam a digestão, especialmente quando a gente ingere alimentos gordurosos. Então, quando a gente come aquelas refeições ricas em gordura, como churrasco, lanches, pizzas, o boldo entra em ação, favorecendo a solubilização dessas gorduras. E esse processo ocorre devido ao estímulo que ele faz no fígado, para que o fígado aumente a produção de bile, que vai ficar na vesícula. Então, a bile, ela é liberada no duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. Então, a função crucial da bile é emulsionar, é derreter essas gorduras, quebrando elas em partículas bem pequenininhas e facilitando com que as enzimas pancreáticas atuem nelas durante a digestão. E esse mecanismo contribui para que a gente consiga absorver os nutrientes que estão presentes nas gorduras. Então, proporcionando um processo digestivo muito mais suave para o nosso corpo. Então, é muito importante a gente notar que a eficácia do chá de boldo na digestão de gorduras tem respaldo, sim, em estudos científicos, fundamentando o reconhecimento como auxílio para ajudar na digestão de gorduras. Claro que a gente tem que sempre ter a moderação no consumo e é sempre aconselhado. E indivíduos com condições médicas específicas, eles precisam buscar orientação profissional para garantir que o chá ele seja uma opção segura e benéfica
para a tua saúde digestiva. E esse é o primeiro fato comprovado em relação ao boldo. Ajuda sim a melhorar a digestão das gorduras. A segunda propriedade relevante do chá de boldo é a ação que ele tem antiespasmódica sobre a musculatura lisa dos órgãos do nosso abdômen. Bom, para traduzir isso em termos simples, isso pode ser comparado mais ou menos ao efeito do Buscopan. O efeito antiespasmódico, os nossos intestinos, os nossos órgãos internos, eles fazem esse movimento aqui de espasmos. Então, a cólica é um espasmo excessivo. Então, lá vem o chá de boldo atuando para diminuir esse espasmo, assim como faz o Buscopan, diminuindo então as cólicas, as dores, porque ele relaxa essa musculatura. Então, para te entender melhor, por exemplo, ele vai atuar nas tuas cólicas do intestino, vai atuar nas cólicas das mulheres que têm muita cólica antes da menstruação, por exemplo. Então, nesse momento, o chá vai exercer esse efeito antiespasmódico, vai aliviar a tensão muscular, que contribui para essas dores que só quem tem cólica sabe como é horrível. Uma cólica, por exemplo, intestinal, de dor de barriga, cólica menstrual, cólica renal. Quem tem problema de pedras nos rins, cólica renal, também pode usar o boldo como antiespasmódico. Então, ele vai agir como o Buscopan, aliviando e relaxando a musculatura. Então, as propriedades antiespasmódicas do chá de boldo são valiosíssimas para quem enfrenta essas cólicas. E ainda o boldo vai ajudar a melhorar a tua microbiota intestinal. Ele vai ajudar a melhorar as bactérias boas, evitando a disbiose. Mas o que é isso, disbiose, Rô? É quando as bactérias ruins, elas estão predominando ali no teu intestino, terminando com as bactérias boas. Então, tem pouquíssimas bactérias boas. Então, vai vir o boldo lá e vai melhorar, vai repovoar a tua microbiota intestinal com bactérias boas, eliminando as bactérias ruins. Então, ele tem ação pré-biótica. Um pré-biótico são alimentos que servem de... Os pré-bióticos são os alimentos das bactérias boas no intestino. Então, você vai estar alimentando as bactérias boas, fazendo com que elas cresçam e jogando as bactérias ruins para lá. Então, uma microbiota intestinal saudável é essencial para que a gente tenha um organismo como um todo funcionando bem. E a microbiota saudável, ela está relacionada à tua melhora da digestão, vai aumentar a absorção de nutrientes, reduzir o risco de doenças crônicas, como obesidade, diabetes tipo 2, doença cardiovascular, vai aumentar a tua imunidade. O intestino, ele é um órgão que está todo mundo falando atualmente, mas não é à toa que tantos e tantos canais de médicos conceituados falam que a gente tem que ter uma saúde ótima do intestino. Ele é responsável por uma série de funções importantes para a nossa saúde, incluindo a tua imunidade. O intestino não funciona bem, a tua imunidade vai cair e vai começar a aparecer doenças que antes você não tinha. Estudos mostram que 75% da imunidade está relacionada à saúde da nossa microbiota do intestino. O intestino, antigamente, quando não era tão estudado, era deixado um pouco de lado. Hoje em dia, com as pesquisas e a ciência comprovando, o intestino, ele é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Então, é importante manter uma microbiota intestinal saudável. E para você manter, é ótimo você consumir alimentos pré-bióticos como o boldo, porque ele vai nutrir as bactérias boas. Quarto benefício, estudos científicos robustos respaldam a afirmação de que o boldo possui atividade diurética significativa. Então, tá inchado, tá tomando remédios diuréticos, começa a incluir o chá de boldo, ele vai ajudar você a eliminar o líquido. Então, ele tem benefícios notáveis, especialmente para as pessoas
que tem propensão à retenção de líquido, que tem as pernas muito inchadas no final do dia. E a ação diurética do boldo é uma resposta ao estímulo que ele vai proporcionar aos rins para aumentar a produção da urina. E esse processo, ele é de fundamental importância para eliminar o excesso de líquidos do nosso corpo. Então, vai reduzir visivelmente o inchaço das tuas pernas. E essa propriedade diurética não só vai contribuir para o alívio do inchaço, mas também é super benéfica para as pessoas que buscam manter um equilíbrio saudável dos fluidos do corpo. E essa característica diurética do boldo, ela é comprovada por várias pesquisas científicas que destaca mais um aspecto positivo do chá, tornando então o chá uma opção muito interessante para aqueles que buscam não só um sabor agradável, mas também tem vários benefícios funcionais para a tua saúde, especialmente relacionados à regulação hídrica do nosso corpo. Eu acho muito importante nos vídeos a gente destacar as contraindicações, porque não é que o boldo tem tantos benefícios que pode se sair por aí qualquer pessoa tomando chá de boldo, não. Primeiro que você tem que cuidar, quem tem pedra na vesícula, por favor, não é bem assim. O consumo do chá de boldo não é recomendado para indivíduos que não têm a vesícula biliar ou que estão com problemas na vesícula biliar, como a presença de pedras. Isso é porque o boldo ele possui propriedades colagogas e coleréticas. Então ele vai estimular a produção e secreção da bile. Normalmente a bile ela é produzida no fígado, como eu já falei antes, e armazenada na vesícula biliar. Então, em casos em que a vesícula está ausente, foi retirada, ou que a tua vesícula está com problema, a bile ela é liberada no intestino delgado. Então, o consumo de boldo para pessoas que têm problema na vesícula vai causar sintomas adversos, sim, como dor abdominal, vai causar náusea, vômito e diarreia. E em situações mais graves, quando a pessoa tem problema na vesícula e resolve tomar um chá de boldo, pode levar ao desenvolvimento de pancreatite, que é uma inflamação no pâncreas que pode ter complicações muito sérias, gente, até fatal. Então é importante que você compartilhe esse vídeo para as pessoas que têm problema na vesícula biliar e estão tomando chá de boldo. Não é indicado, vai dar problema, tem que parar de tomar. Se você tem alguma dúvida, procura orientação personalizada com algum profissional de saúde da tua cidade que você confie. Então, fique esse alerta. Conhece alguém que tem problema na vesícula biliar e está tomando chá de boldo, manda esse vídeo para a pessoa ver esse vídeo, porque ela pode parar no hospital tomando chá de boldo. Outra contraindicação para quem está grávida e quem está amamentando. Ele tem um composto chamado ascaridol, que tem ação abortiva e pode prejudicar o desenvolvimento do bebê. Então, o boldo também vai passar para o leite materno, podendo dar problemas com o bebê. Então, para as mamães que tomam chá de boldo depois que comem muito, não é indicado. E quem está grávida e enjoada não pode tomar chá de boldo, tá? Pode causar aí um aborto ou algum problema no feto. Pessoas com problema no fígado. O boldo pode irritar o fígado e agravar problemas para quem tem hepatite, tem cirrose ou obstrução das vias biliares. Pessoas com problema nos rins, como o boldo, eu falei antes, ele vai aumentar a produção da urina, pode sobrecarregar os rins. Pessoas que fazem uso de medicamentos anticoagulantes, varfarina, S-somalgin, precisa cuidar, ele pode aumentar o risco de sangramento em pessoas que usam anticoagulantes. Então, além dessas contraindicações, quem tem alergia a plantas da família Laurácea, que pertence ao boldo, não deve consumir. O boldo não deve ser consumido mais que 2 semanas seguidas. Se você tiver com algum problema de saúde, consulta o médico antes de tomar chá de boldo. E agora, como consumir o chá de boldo? Qual o melhor horário? E tem aí um grande detalhe que a maioria das pessoas fazem errado,
que eu vou trazer aqui para vocês. E só essa informação já vai valer a tua inscrição e o teu like, eu tenho certeza. E deixa o teu like, vamos tentar dar um recorde de like nesses vídeos. Como que você vai fazer? Vai pegar 2 folhas do chá de boldo in natura, até no máximo 3, mas eu recomendo 2, tá? Você pode comprar em lojas de produtos naturais, até tem em massinhos dos mercados para vender, tem em ervanários também. Ou você pode pegar as folhas secas também, comprar em um lugar confiável. Aí você vai colocar 2 folhinhas numa xícara que cabe entre 250 a 200 ml de água. Vai colocar água fervente em cima, vai tampar, vai fazer uma infusão, vai deixar uns 15 minutos lá, para que todas as propriedades do boldo passem para a água. Qual que é o máximo que eu posso consumir por dia, Rô, do chá de boldo? 3 vezes ao dia no máximo, tá? Não mais que 2 semanas. Eu já vi vídeos aqui na plataforma, que claro que eu não vou citar o nome, não vi 1, não vi 2, não vi 3, dizendo para preparar litros de chá de boldo e tomar como se fosse água durante o dia. Ele vai causar toxicidade no teu fígado. Já vi caso de pessoa que consumiu em excesso, que teve uma lesão hepática, como se fosse uma hepatite, porque tomavam litros e litros de chá de boldo durante o dia. Então, anota aí, no máximo 3 xícaras ao dia e não mais que isso. E uma grande curiosidade, como consumir o chá de boldo da maneira correta? Sabia que se você consumir o chá de boldo, chegou da festa, foi consumir o chá de boldo, vou preparar um chazinho de boldo depois daquela comilança, eu vou te dizer que ele não faz muito efeito, não. Ele até pode fazer, mas se você quiser ter um efeito de verdade, sabe que vai comer um churrasco, vai para o aniversário, vai comer uma pizza, tomar antes da tua refeição. Aí sim, ele vai começar a produção de bile, vai começar a viscosidade da bile, vai facilitar a dissolução da gordura para ser absorvida sem causar a sensação, aquela sensação de estufamento, aquela sensação de empanturramento. Então, o correto é você tomar antes de comer a comida gordurosa. Aí sim, faz o teu chazinho de boldo, que aí sim você vai estar aproveitando todos os benefícios dessa maravilha da natureza. Espero que esse vídeo tenha sido útil para ti. Não esquece de deixar teu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas consumam o chá de boldo a partir de hoje de uma maneira correta. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo da Rô, até o próximo vídeo.